Eu quero dar boas-vindas a cada uma de vocês que participa desse culto conosco, culto de gratidão ao nosso Deus por 38 anos da nossa maternal. Agradecemos a Deus por esse privilégio de trabalhar nessa obra tão importante. Agradecemos a Deus pela nossa comunhão, pela nossa alegria em servir ao nosso Deus e a essas crianças que tanto precisam de nós. O Salmo 34, versículo 3 diz assim: engrandecei ao Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. E eu convido você nessa noite a engrandecer a esse Deus que nos ama e que até aqui tem nos sustentado. Vamos louvar, vamos adorar a esse Deus, cantando, orando, com a participação das irmãs. Muito obrigado pela sua presença. Agora a gente vai ouvir o hino Conta as Muitas Bênçãos. Ele vai ser cantado numa outra versão, não a versão que a gente conhece do Inário Novo Cântico, número 63, mas é contar as bênçãos, né? Se é que é possível contar, ok? Logo depois a nossa irmã Abigail vai fazer uma oração de adoração. Vida vagas, procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. E em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Nosso Pai, nosso Pai querido, aqui estamos diante de Ti, para te dizer que Tu és o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus todo majestoso, o Deus que sempre existiu,
Por isso, Senhor, nós queremos nessa hora dizer que só Tu mereces toda a honra, toda a glória e todo o louvor nosso, Senhor. Tu criaste todas as coisas para o Teu louvor. Os pássaros te louvam, as árvores te louvam, Senhor, os peixes te louvam. Tudo que Tu criaste pela Tua vontade foi para o Teu louvor e para a Tua adoração. E nós, mulheres desta federação, também fomos criadas por Ti. E neste momento queremos, embora distantes uma das outras, mas queremos trazer até Ti, Senhor Deus, o nosso louvor. Aceita, Pai, a nossa adoração. Aceita, Senhor, a adoração de todas as Tuas servas, sócias desta maternal. Nós Te trazemos o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. O Salmo de número 100 nos fala: celebrar. A maternal está celebrando ações de graças ao nosso Deus, servir ao nosso Deus. E este salmo diz: celebrar, servir, apresentar. Versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus adros com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Amém. Boa tarde, a paz do Senhor. É com muita satisfação que estou gravando esse vídeo para esta maternal que está fazendo aniversário, hoje 38 anos. 38 anos de trabalho, de felicidade. A boa mão do Senhor está com vocês, que continue trabalhando para que em prol do ímpar. Eu agradeço a Deus por essas meninas, por essas diretorias, por esta igreja que ajuda. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus e Pai, Paizinho querido, hoje é um dia que estamos celebrando, Salmo 100, Senhor Deus, por esta maternal tão querida, Senhor Deus amado, para que possam elas terem vida, saúde, continuar trabalhando em prol desse ímpar. Muitos anos e vamos continuar trabalhando juntos por muitos anos, até o Senhor permitir. Muito obrigada. O ímpar agradece, eu também agradeço. Fica com Deus. Que Deus prospere, que a boa mão do Senhor esteja com vocês nessa live e comemorativa de 38 anos desta maternal. Pequeno histórico da maternal. No dia 10 de março de 1983, às 14 horas e 30 minutos, no templo da Igreja Presbiteriana de Parque Acari, a presidente da Federação Rio Norte do Trabalho Feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil, a irmã Carmela Limonge da Rocha, organizou a Maternal dos Órfãos do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro. Presentes, representantes das sociedades femininas das igrejas de Parque Acari, Acari, Penha, Ramos, Praia de Botafogo, Nova Jerusalém e Vila da Penha. A secretária presbiteral do Trabalho Feminino, Ednilza Lima de Carvalho, faz a eleição da primeira diretoria, que ficou assim constituída.
Presidente, Dolores Machado dos Santos. Vice-presidente, Nair Gomes de Brito. Primeira secretária, Léa Silva de Abreu. Segunda secretária, Normandina Alves de Andrade. Tesoureira, Ruth Anunciação Renault. Presente também, representando o IMPA, a irmã Gessi Maria da Silva. O presbitério desligou-se da Igreja Presbiteriana do Brasil e se filiou à Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Ao longo desses 38 anos de organização, 16 servas de Deus presidiram a maternal. Dolores Machado dos Santos, Nair Gomes Brito, Léa Silva de Abreu, Ednilza Lima de Carvalho, Maria da Glória Cardoso, Dulcineia Madalena Sofia Escarine de Souza, Maria da Conceição Crespo Montuana, Maria José Werneck, Luci Rodrigues Bonfim, Evani Gratival da Silva Souza, Jovelina dos Santos, Abigail Domiense Alves dos Santos, Zilda Soares, Laurides Menezes Paixão Maciel e Neiva Gratival Cavalcante. Algumas dessas irmãs foram reeleitas por vários mandatos. O presbitério Cidade do Rio de Janeiro sofreu uma divisão, surgindo o presbitério Rio Novo. Porém, as mulheres não se dividiram e continuam até hoje trabalhando unidas no mesmo ideal de servir ao Senhor, ajudando as crianças do Instituto Presbiteriano Álvaro Reis. Nesses 38 anos de atividades, muitas irmãs se deram com muito esforço, dedicação, e muitas delas já estão com o Senhor nas mansões celestiais e já receberam a coroa da vida que o justo juiz prometeu. Muitas outras continuam o trabalho por elas plantado, fazendo o melhor para o Senhor com alegria e amor. Nossa maternal é a menor das maternais do IMPA, composta de 5 igrejas apenas, porém tem se destacado na arrecadação financeira e na assistência às crianças todos esses anos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e certamente continuará ajudando. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.
Seu amor se Agradecemos ao nosso Deus pelos 38 anos de fundação da Maternal Cidade do Rio de Janeiro. E nesse momento nós vamos orar para que o Senhor, nosso Deus, possa falar através da nossa irmã, pastora Marta, profundamente a cada coração. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nas Tuas mãos, mais uma vez, nós entregamos, ó Pai, esta maternal, para que o Senhor conduza, para que o Senhor use conforme a Tua vontade. E nesse momento te pedimos que o Senhor possa falar profundamente através da Tua serva pastora Marta, que ela seja um instrumento vivo, poderoso nas Tuas mãos, Senhor, para falar aquilo que Tu queres comunicar a cada uma de nós e a todos aqueles que ouvirem e participarem deste culto de adoração e gratidão a Deus. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa maternal, por todas as crianças assistidas por ela, Deus. Abençoa o ímpar e toda a sua direção. É em nome de Jesus que nós te oramos, gratas. No nome do nosso Senhor. Amém. Queridas irmãs, é com muita alegria que participo com vocês deste culto de ações de graças pelos 38 anos de atividades desta maternal. Que Deus a todas abençoe e fortaleça. Quero convidá-las para ler comigo o Salmo 92, de 1 a 15. O título do Salmo é Hino de Gratidão a Deus. Na edição pastoral é Felicidade de Deus se alia aos justos, o Salmo 1 de 1 a 6. Nós vamos ler os dois, Salmo 92 de 1 a 15 e Salmo 1 de 1 a 6. O Salmo 92 diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade. Nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que eles perecerão, serão dispersos por todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. O Salmo 1, versos de 1 a 6, diz assim, Salmo 1, de 1 a 6. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor nos abençoe neste momento de meditação da sua palavra. Pedimos que o seu Espírito Santo nos ilumine e nos ajude agora, no nome de Jesus. Amém. Em um dia como o de hoje, em que a maternal comemora aniversário, creio que este salmo, que é uma oração de agradecimento, celebrando os atos de Deus, é um ótimo texto para meditarmos com os nossos corações cheios de alegria e gratidão. Este salmo era cantado nas reuniões de adoração realizada nos sábados no templo. O Altíssimo, citado logo no primeiro verso, em hebraico, é El Elyon, título que descreve o Deus de Israel como o mais poderoso de todos os deuses, afirmando que sua autoridade e poder é sobre todo o mundo. A este Deus, diz o salmista, é muito bom render graças e cantar louvores em sua honra. E nos revela que essas honras e essas ações de graças era conferida ao Senhor 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. O povo então, com alegria, cantava o amor e a fidelidade de Deus, assim como faz hoje as irmãs que compõem o grupo desta maternal. Dos versos 2 ao 7, o salmista nos mostra que o grande sentido da vida humana está em reconhecer e em anunciar o amor e a fidelidade de Deus, revelado em suas obras que testemunham o compromisso dele com os pobres e os fracos. Segue dizendo que quem não consegue compreender isso são pessoas tolas, diz o verso 6, pois desconhecem o sentido da vida e da história. São os que não dão atenção à sabedoria que se encontra na lei divina. O tolo é condenado por sua ignorância, ou seja, por não querer saber da verdade de Deus. Por outro lado, sábio é quem conhece a verdade e tem prazer em vivê-la. O verso 7 diz que os maus serão derrotados ainda nesta vida. Creio que na caminhada da maternal a luta tem sido grande. Certamente as irmãs passarão por muitas dificuldades ainda para anunciar este amor e esta fidelidade de Deus que testemunham o compromisso dele com os pobres e os fracos dos dias em que nós vivemos. Vivemos dias difíceis, de desamor, de intolerância, de impaciência, mas louvo a Deus por essa maternal que em Cristo é convocada a seguir na luta, a compreender o sentido da vida e da história e a permanecer anunciando o amor de Deus que transforma vida e realidades. No verso 4, o salmista diz que essas pessoas que cantam hinos de gratidão a Deus e que se reúnem em comunidade para louvá-lo são felizes como aquelas que encontramos no Salmo 1, versos 1 e 2. São felizes por evitar o mal e escolher o bem. Elas possuem uma satisfação interior que só elas mesmas possuem. O salmista, no Salmo 1,
registra a existência dos pecadores que zombam de Deus e de tudo que é sagrado, mas seu enfoque principal é em relação às pessoas felizes, e elas são felizes justamente porque têm prazer na lei do Senhor e no próprio Senhor. Elas não se juntam, elas não param, não se deixam levar, não se assentam com essa gente que zomba de Deus, que não respeita o sentimento, a fé, a religiosidade das outras pessoas. Hoje em dia, temos visto isso muitas vezes. Tantas outras vezes percebemos que os que deveriam estar fazendo o papel dos felizes descrito no Salmo estão fazendo justamente o papel daqueles que escarnecem e que zombam de Deus. Mas creio que nossas irmãs que compõem a maternal estão alegres e lutam por dias melhores, mesmo enfrentando momentos difíceis como os descritos nos versos de 8 a 12. Esses versos nos falam a respeito de pessoas injustas que parecem triunfar e de tudo que parece corroborar para que o bem não aconteça. Mas o salmista continua e ele diz que o Senhor da história é Javé e que ele se alia aos justos nos conflitos que os justos enfrentam e que continuarão ainda a enfrentar. É a luta diária das irmãs, de todas nós, que enfrentamos nos dias em que vivemos. Sobre estes justos, sobre esta maternal, Javé derrama do seu óleo fresco, que no contexto do Antigo Testamento era um sinal de alegria, de felicidade. O Salmo 92 então termina afirmando que essa gente justa, que louva ao Senhor, é o povo de Deus que floresce como a palmeira, como o cedro dos montes Líbanos, que são árvores admiradas por sua altura, por sua beleza e por sua longa vida. Nesses 38 anos da maternal, o aniversário, se fosse de bodas, seria bodas de carvalho, que também tem sua madeira firme, mas maleável. Que assim seja a vida de cada irmã que participa desta maternal. Por este seleto grupo já passaram muitas irmãs. Outras hoje estão trabalhando e amanhã outras virão. E neste sentido, percebamos que o salmista termina nos chamando a atenção para que estejamos de fato e de verdade plantadas na casa do Senhor, firmadas nele, em sua presença e preceitos, para que possamos florescer nos átrios da casa de nosso Deus. Não importa a nossa condição, se temos muito ou pouco, se somos mais ou menos instruídas, se temos menos idade ou mais idade. Todas temos algo a aprender e a ofertar ao Senhor e ao próximo. Somos capazes de produzir frutos e bons frutos. Isso porque o Senhor é justo, Ele é galardoador daqueles e daquelas que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Dos que militam por justiça. É Ele mesmo que faz prosperar o trabalho de nossas mãos. Que o Senhor abençoe esta maternal, renovando as forças das irmãs na cooperação para o bem-estar e para a educação e formação de tantas crianças. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridas irmãs, esse é o momento para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor e agradecer a Ele pela vida de tantas mulheres valorosas,
mulheres batalhadoras na casa do Senhor, mulheres que têm dedicado a sua vida a esse trabalho. Vamos agradecer a Deus pela vida de tantas mulheres. A Ele toda honra e toda glória. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens a Deus por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor, e se surgir o louvor ao Calvário, seja assim. Com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória pelas bênçãos sem fim. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, glória.
Parabéns, maternal, pelos 38 anos de serviço ao nosso Senhor. Parabéns para a diretoria 2020-2021. Parabéns para as crianças assistidas e cuidadas pelo ímpar e por esta maternal. Parabéns para você que contribuiu e contribui com orações, com ofertas, com carinho e com serviço. Ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória. Amém. Amém. Minhas irmãs, eu vou ler agora uma carta que a gente recebeu do ímpar, parabenizando a nossa maternal pelos nossos 38 anos de trabalho, pelo nosso aniversário. Foi um carinho que o ímpar fez pra gente. A gente vai ler essa carta. Instituto Presbiteriano Álvaro Reis de Assistência à Criança e ao Adolescente. Ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus. Sim, nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor? Mateus 21:16. Da diretoria à Maternal Cidade do Rio de Janeiro, Rio Novo. Felicitações pelos 38 anos. Viemos por meio desta parabenizar as amadas irmãs em Cristo Jesus por mais um ano de organização a ser comemorado no próximo dia 9. Registrando assim o nosso reconhecimento pela dedicação e zelo com que essa maternal tem desempenhado ao longo dos anos, em favor dessa obra que nasceu da vontade do próprio Deus a quem servimos, Pai de Jesus Cristo. Pela sua própria graça, tendo a constante companhia do Espírito Santo, fomos assim chamados para sermos cooperadores nessa instituição centenária, honrada e de relevantes serviços de inclusão social, cidadania, intelectual e confessional cristã, prestados às crianças e adolescentes durante sua formação. Desta forma, suplicamos ao Deus Altíssimo, Santo de Israel, que continue a dispensar sobre vossas vidas os cuidados necessários para que os vossos exemplos falem mais alto que palavras e que, através deles, haja sempre sucessoras, tendo este mesmo Senhor como autor e sustentador dessa obra, até que o Senhor Jesus volte. Parabéns, Maternal Cidade do Rio de Janeiro e Rio Novo. Fraternalmente, em Cristo Jesus, Senhor da vida e da Igreja, Rio de Janeiro, 6 de março de 2021, Nelson Loureiro Herédia, segundo secretário. Boa noite, irmãs da Maternal Cidade do Rio de Janeiro. Parabéns pelos seus 38 anos de trabalho ininterrupto. É um prazer para mim estar participando agora do encerramento dessa celebração. Sempre que eu penso na Maternal, no trabalho que é feito, eu que cheguei a trabalhar lá no ímpar, em Jacarepaguá, durante alguns anos, quando eu era um pouco mais jovem, sei da importância do trabalho que as maternais fazem. E me vem à mente o texto do Salmo 41, que diz que feliz, bem-aventurado é aquele que atende, que socorre o pobre, o necessitado, porque o Senhor o livra no dia do mal, no dia das suas próprias dificuldades. E eu tenho certeza que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Agradeço muito a Deus pela vida de todas as mantenedoras, as procuradoras, as diretoras da Maternal, porque eu sei, porque conheço desde a irmã Leia, a primeira presidente, todo o trabalho que tem sido feito durante esses quase 40 anos. Eu gostaria então agora de orar, agradecendo a Deus pelo passado, intercedendo pelo futuro, para que as irmãs continuem produzindo os frutos que Deus tem lhes permitido produzir. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento de ação de graças. Obrigado porque a gente está separado fisicamente por causa da pandemia, mas a gente está junto através da nossa fé, da nossa comunhão contigo e com a tua palavra. Te agradeço porque durante todo esse período tão difícil de quarentena, de pandemia, a gente continua trabalhando, a Maternal continua produzindo, as crianças continuam sendo atendidas, o ímpar continua sendo ajudado e eu quero te louvar e te agradecer por isso.
pela vida daquelas pequenas contribuintes que fazem pequenas ofertas, mas que somadas se transformam em fonte de bênção para o ímpar, para as crianças e para as suas famílias. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todas as irmãs que contribuem, não apenas pelas diretoras, mas por todas que de alguma forma participam desse projeto de apoio às crianças necessitadas. Encerramos agora essa celebração, Senhor, te pedindo a tua bênção sobre a vida, a família e o ministério dessas irmãs. E que a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todas as mantenedoras, procuradoras, diretoras, as voluntárias do ímpar. Que essa bênção permaneça sobre o trabalho de vocês e sobre as suas vidas, até nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãs. Que Deus as abençoe e que vocês fiquem felizes e possam trabalhar mais 38 anos em prol dessa bela instituição. Deus as abençoe. Amém. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus.